Olha, o depoimento de hoje na CPI da Covid-19 foi o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques. Ele é apontado como autor de um relatório falso que apontava que metade dos óbitos por Covid-19 registrados teriam sido fictícios. Marques chegou à comissão amparado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que o concedeu o direito de permanecer em silêncio em perguntas que possam incriminá-lo. O auditor Alexandre Marques confirmou que havia preparado um documento preliminar para discutir se as mortes por Covid no país haviam sido supernotificadas. Ele disse ainda que Bolsonaro recebeu o documento por WhatsApp e acabou divulgando como se fosse oficial. Em entrevista hoje ao Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan, o senador Marcos Rogério, um dos integrantes da CPI da Covid, declarou que considera grosseiro e maldoso acusar o presidente Jair Bolsonaro de curandeirismo e charlatanismo. Vamos ouvir. A falta de evidência, na falta de provas com relação a acusações graves que foram feitas, por exemplo, relacionada à questão da corrupção, porque eles apontam, falam, criam narrativas, mas fatos não têm, provas não têm. Aí vem com essa de enquadrar, de indiciar o presidente por curandeirismo, por charlatanismo, algo absolutamente fora de contexto, fora de propósito, algo grosseiro, algo maldoso e que não se sustenta diante dos fatos, das evidências. Mas é uma demonstração clara da fraqueza de conteúdo probatório no âmbito da CPI, eu não tenho dúvida disso. Tá aí a fala do senador Marcos Rogério. Vamos começar com quem estava na entrevista hoje de manhã. Constantino, como é que você avaliou essa história toda? Mais um dia de CPI da Covid-19 e eu vi que o Renan Calheiros já está pensando em terminar a CPI lá para setembro e que o relatório está quase pronto. Pois é, isso que o senador Marcos Rogério, inclusive, disse, que ele espera mais umas 3 semanas e que a CPI vai acabar, porque já se esvaziou, né? Quer dizer, olha o nível de desespero. O Renan Calheiros está falando em curandeirismo, em charlatanismo e agora falsificação. Quer dizer, o presidente teria pego, ele recebeu do WhatsApp, ele pode ter mexido alguma coisa para colocar da forma que ele queria e tudo, e aí o selo estava lá e ele vai ser acusado de falsificador agora. É um negócio, é quase ridículo, né? E foi muito triste acompanhar a coletiva de imprensa do Renan Calheiros ali, porque esse ponto, Paulo, para mim é importante destacar aqui. Isso vai ficar, né? Essa CPI vai passar e não vai deixar nenhuma boa lembrança, né? Porque foi um papelão do Congresso, é uma CPI totalmente circense, um palanque eleitoral para o gabinete paralelo do lulismo. Agora, a postura cúmplice de boa parte da imprensa, só porque o alvo é Jair Bolsonaro, isso fica. Isso fica como uma enorme mancha na credibilidade do jornalismo brasileiro. E essas coisas são difíceis de se resgatar, uma vez perdidas, né? Então, isso para mim é o mais preocupante. A CPI já cansou, ninguém mais está com saco de acompanhar, e não é para menos, né? Mostra esse desespero enorme de quem cavucou e não encontrou nada, e aí tem que se pegar nessas besteiras, né? E que blindou, ao mesmo tempo, tudo aquilo que realmente é escandaloso, como, por exemplo, o Covidão, o Consórcio Nordeste, com a direção do senhor Carlos Gabas, pagando 50 milhões de reais para uma empresa de fachada para comprar respirador que nunca veio. Isso ninguém ali na CPI do G7, né, quis saber. Pelo contrário, né, chamaram até senador que nunca tinha aparecido para votar e garantir que iam enterrar esse requerimento, né? Então, isso tudo aí é uma piada de muito mau gosto. Já durou tempo demais, o Renan Calheiros virou, nesse período, o grande editor-chefe da mídia brasileira e está na hora de colocar isso para trás o quanto antes. Bruna, e uma informação sobre a pandemia importante aqui é que o governador de São Paulo, João Dória, anunciou a flexibilização aqui em São Paulo, mas que contrariou vários especialistas, inclusive o centro de contingência aqui do Covid-19 foi dissolvido. Olha, Paulo, em primeiro lugar, né, como o Constantino falou, graças a Deus que a CPI está terminando. A gente observa as pessoas trabalhando normalmente em São Paulo, até o trânsito já está voltando ao normal, né? Todas as crianças já retomaram atividades escolares, está todo mundo vivendo a vida normalmente. Eu também li hoje, em matéria na imprensa, que o João Dória disse que as máscaras seriam obrigatórias até o final do ano, mas assim, a população já não usa máscara na rua, né? Se usa máscara, assim, protocolarmente, porque não faz o menor sentido você usar máscara
quando a política de vacinação está avançada. Na verdade, é chamar a população de idiota. Quando você pega, se vacina, mas você continua usando máscara. Em primeiro lugar, usa máscara quem não está doente e não pode transmitir. Então, todas essas coisas, por mais que demore para as pessoas, às vezes, fazerem ali, terem o raciocínio, uma hora as pessoas vão chegar a essa conclusão, né? Então, nenhum governo prudente vai conseguir manter isso, essa quantidade de bobagem no ar tanto tempo. Sem contar que a pressão de vários setores do comércio e dos serviços em São Paulo sobre o governador não foi pequena. O estado de São Paulo, ele tem no setor de comércio e serviços a parte importante da economia, da geração de empregos, e a pressão sobre o governador foi grande, tá? Então, nesse sentido, não tem por que segurar e não tem mais como segurar, sobretudo nessa cidade que é a maior do Brasil. E nesse sentido, tudo funcionando, as pessoas voltando à vida normal, o pessoal já usando máscara, mas sabendo que não é só quando está doente, né? Senão também não é um negócio realmente que tem algum sentido. Tudo isso faz com que a CPI perca força. Então, ainda que o Renan Calheiros quisesse levar até outubro, ninguém ia olhar na cara dele. Hoje eu já nem lembrava que tinha depoimento. Eu lembrei quando chegou a pauta para mim no 3 em 1. Né? Entende, Paulo? Então, acho que e eu que estou aqui todo dia e tenho a obrigação de comentar. Fui lembrar quando chegou a pauta. Imagina a população brasileira que está preocupada em retomar a vida e em recuperar todas as perdas que teve ao longo do ano passado. Ninguém quer nem saber, ainda mais em algo presidido por Renan Calheiros. O Serrão, e o Dória disse em relação ao uso de máscaras, que foi citado pela Bruna, que até final do ano continua. Pois é. João Dória está numa situação de uma sinuca de bico, porque ele teve um procedimento que ele achava certo de ataque ao presidente Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República e houve um desgaste, um efeito contrário para a imagem dele com as medidas restritivas que ele tomou nos tempos de Covidão. Agora ele tenta reverter esse desgaste de maneira acelerada. Só que a banda não toca dessa maneira. Depois que você se desmoraliza, não é fácil consertar a confusão gerada na imagem que você tentou marqueteiramente produzir. Então agora o que ele faz é uma tentativa contraditória de conciliar o que ele pregou no passado com o que ele agora tenta fazer com que nós acreditemos que aquilo não valeu e que tem que valer o contrário. Então, quem mandou fechar anteriormente, agora posa como o homem que abriu tudo depois que todo mundo foi vacinado. O problema é que ele não combinou com os russos essa invasão do Afeganistão da nossa mente e do nosso subconsciente.